tarde, agradecer aqui o convite. Eu fiz um textinho, porque como a nossa companheira falou, acho que é um tema muito caro para todo mundo, né? Então acho que direcionar os pontos, deixar mais prático é bem importante. Então por isso que eu vou fazer essa fala aqui. Eu acho que é muito, né, nesse cenário de que estamos vivendo algo aterrorizante, mas precisamos enfrentar com coragem e com felicidade, né? Estamos vivendo um momento histórico que exige seriedade e coragem. Não podemos cair no discurso apocalíptico, mas é fundamental compreender que o aumento de 1,49 graus na temperatura do planeta registrado no ano passado já nos coloca em um cenário de instabilidade climática irreversível. O que isso significa? Significa que estamos diante de um modelo de produção sustentável, que não permite a manutenção de nenhuma forma de vida. O capitalismo levou o planeta a essa situação. Essa é a chance de mostrar para o nosso povo as consequências mortais do capitalismo e que sabemos fazer diferente. A justiça social só será possível se reorganizarmos um modelo de produção de forma popular, de baixo para cima. Isso não é uma opção, é a única forma de existir. É a chance de resgatar o senso de direito, acesso à água, saúde, educação, moradia, comida e estabilidade climática. Esses direitos são essenciais à vida humana, não são negociáveis. Diante da emergência climática e da crise social que atinge as periferias e os territórios populares, o MTST entende que é urgente construir uma agenda estratégica que une as lutas por justiça ambiental, moradia, alimentação e renda. A nossa luta é uma só, o direito à dignidade. Disputar os rumos da cúpula do clima e outros espaços institucionais é essencial para garantir uma construção popular de baixo para cima. A nossa agenda coloca a justiça social e ambiental no centro das decisões, como a transição energética justa, enfrentando o racismo ambiental, a especulação imobiliária e a desigualdade no acesso aos direitos básicos. Defender a nossa agenda nesses espaços é garantir que o povo não seja excluído das soluções para a crise climática. A construção de uma agenda comum exige não apenas diálogo, mas também expansão das alianças. Essa aproximação precisa ser ampliada, especialmente nos espaços como a Cúpula dos Povos. Esse espaço tem sido crucial para fortalecer nossa presença internacional e unir forças com aqueles que, assim como nós, resistem à destruição dos territórios e à mercantilização da natureza. A luta é global. E para enfrentar a devastação que ameaça os nossos povos e territórios, precisamos de uma frente unificada e solidária. Sabemos que a disputa por um outro modelo de sociedade acontece onde o povo vive, planta e resiste. Por exemplo, 72% da água doce consumida no Brasil vai para o agronegócio, e o que coloca em risco tanto o acesso à água nas cidades quanto a preservação dos territórios rurais. A aproximação entre o campo e a cidade é vital para combater os interesses que destroem a terra e afeta a vida das pessoas. Sabemos também que não basta falar para os convencidos. O debate ambiental precisa dialogar com 80% das pessoas que vivem nas cidades. O desafio é traduzir essa crise ambiental para as ruas, para as periferias, para a empresa, a fome e a falta de moradia. O debate precisa ser claro. A crise ambiental já está presente nas enchentes, no calor extremo, no custo da comida e na precarização dos serviços públicos. A saída para esse problema passa pela organização popular, por fortalecer as lutas de quem já está resistindo nas comunidades. Precisamos disputar cada espaço do cotidiano. Para construir o projeto de país que queremos, é necessário que nossas propostas sejam aplicáveis ao cotidiano das pessoas. Disputar o presente e apresentar soluções reais que articulem políticas urbanas, ambientais, mostrando como as lutas se conectam e como podemos transformar o nosso ambiente e a vida das pessoas de forma concreta. Primeiro ponto, moradia digna. A luta por moradia digna está ligada à justiça ambiental. A proposta não é só prevenir riscos em áreas de encostas e alagamento, mas também revitalizar imóveis vazios nos centros urbanos.
Isso evita a expansão desordenada da cidade, reduz os deslocamentos e o consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa. A construção de habitação deve ser integrada à ideia de cidade sustentável. Segundo ponto, a insegurança alimentar é uma das faces mais cruéis da desigualdade. As cozinhas solidárias e as hortas comunitárias têm se mostrado estratégias reais de resistência e sustentabilidade. Elas demonstram como cuidar com o território, o alimento saudável pode ser um caminho para combater a fome. Ao mesmo tempo, constrói uma cultura de solidariedade e autonomia nas periferias. Esse é um exemplo claro da união entre o campo e a cidade, com a agricultura familiar e a agroecologia fornecendo alimentos de qualidade para as populações urbanas, fortalecendo as relações entre os territórios rurais e urbanos. Além disso, as cozinhas solidárias e presenciais têm um papel fundamental em tempos de crise, atendendo diretamente às necessidades alimentares imediatas das populações que sofrem com as consequências de desastres ambientais e despejos forçados, como vimos no Rio Grande do Sul e aqui mesmo no DF. Essas iniciativas não só garantem um mínimo de dignidade, mas também reafirmam o nosso compromisso com a justiça social e a solidariedade. Trabalho e renda frente à precarização. Esse é o terceiro ponto. A crise ambiental e a precarização do trabalho estão diretamente ligadas. A valorização da economia popular e solidária, como o exemplo, o trabalho dos catadores, é uma forma de unir a geração de renda com cuidados ambientais, criando uma economia que serve ao povo e não ao lucro. A defesa dos bens comuns. Água, energia, transportes e serviços públicos são bens coletivos essenciais para a vida, que estão sendo cada vez mais ameaçados por projetos de privatização que tratam esses direitos como mercadoria. O exemplo disso é a usina termoelétrica, que ao captar 40% da vazão do rio Belchior, comprometeria 6.000 litros de água por hora, prejudicando ainda mais o regime hídrico de um rio que já está em crise. Defender os bens comuns é enfrentar esse modelo injusto e afirmar que a vida vale mais do que o lucro. Alternativas ao modelo privado já existem e precisam ser fortalecidas. As cooperativas sociais, por exemplo, priorizam o bem-estar coletivo e a participação democrática. Movimentos sociais, cooperativas devem se unir para resistir à privatização de setores estratégicos, como saúde, educação e energia, defendendo modelos que garantam o acesso universal e de qualidade aos serviços públicos. Um exemplo disso é a tarifa zero nos transportes públicos, coletivos e abastecidos a partir de fontes renováveis, que é fundamental para disputar o cotidiano do nosso povo. Quinto ponto, periferias verdes. As periferias não são apenas espaços de carência, mas também espaços de potência. O conceito de periferia verde coloca as periferias como protagonistas de uma nova relação com a natureza. Projetos de agroecologia urbana, cuidados com córregos e nascentes e gestão comunitária dos resíduos sólidos são iniciativas que transformam os territórios populares em espaços sustentáveis e autônomos. Acho que encerro aqui a minha fala. Também sempre gosto de dizer que, assim como a fome, as mudanças climáticas também são uma escolha política. Sou coordenadora nacional da Rede Emancipa de Educação Popular. Inclusive, estamos com vários alunos hoje aqui participando do debate. E também sou paraense, estou no DF há 2 anos. Nasci e cresci ali em Belém, então o debate da COP30 também apresenta algumas contradições que eu acredito que esse espaço de hoje é principalmente para a gente estar construindo alternativas frente aos novos desafios que a gente tem. E desafios em que a gente tem um capitalismo que se adapta às novas formas de luta, as novas formas de reivindicação de uma nova sociedade, e um capitalismo que dá saídas muito superficiais quando fala em sustentabilidade capitalista, capitalismo verde, etc., mas que
a saída para eles é sustentar o insustentável. Colocar que a escassez hoje que o povo vive, a escassez de emprego, a escassez de salário, a escassez de alimento. Teve inclusive um Globo Repórter dessa semana, quem não pôde ver, eu acho que é interessante ver, que fala sobre insegurança alimentar. E como desde a pandemia as famílias tiveram uma crescente do número de obesidade, de pessoas que entraram na obesidade com uma doença também, mas ao mesmo tempo muitas famílias passando fome. Então são contradições que o capitalismo nos apresenta, que eu acredito que esse espaço do PSOL é importante para a gente se atualizar tanto nas nossas bandeiras de luta, quanto no nosso próprio programa, né? E essas são as funções desses encontros. E aí eu queria trazer alguns debates para a gente, principalmente quando a gente fala em grandes empreendimentos, porque o capitalismo se vende como uma alternativa de construção de um futurismo que não existe. Quando ele coloca a inteligência artificial como o negócio mais inovador do mundo, que vai mudar as nossas vidas, que vai auxiliar no trabalho, que vai fazer o nosso tempo durar mais, etc. Mas que não calcula quais são as dimensões dos impactos desses grandes empreendimentos. Então, enquanto o capitalismo se vende como esse modelo futurista de ter uma sociedade do futuro para pessoas do futuro, existem pessoas reais que estão sendo impactadas, né? Então, hoje a gente tem vários exemplos, como o debate da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, como o próprio debate sobre a destruição do Pedral do Lourenço, que é localizado ali no sudoeste do Pará, que querem destruir um rio inteiro, destruindo o pedral, as pedras e as rochas que existem nesse rio, para existir o transporte de grandes embarcações. E são grandes embarcações principalmente do agronegócio e da exploração de minérios. Mas o que isso afeta de fato a população, né? Afeta que vão existir resíduos tóxicos nesse rio, que vão destruir espécies marítimas, vai destruir a dinâmica de vida do rio, a dinâmica das pessoas que trabalham com o rio, que se alimentam do rio, que sobrevivem por esse rio, e que, na verdade, para o capitalismo, a destruição, na verdade, é esse sinônimo de desenvolvimento que eles vendem, né? E aí eu até lembro, é muito louco ver como as nossas vidas, elas também se confundem com a história da humanidade, né? A história da crise capitalista. Eu tenho uma experiência na minha família. O meu pai é de um interior do Pará chamado Jacundá. E Jacundá não existe mais. A cidade que o meu pai nasceu e cresceu não existe mais, está embaixo d'água hoje. É uma cidade submersa pela construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. E assim como a gente teve a usina hidrelétrica de Belo Monte, a usina hidrelétrica de Tucuruí, agora a discussão sobre a destruição do Pedral do Lourenço, fazem com que vidas sejam impactadas, né? Então, o meu pai não pode levar a filha dele na casa onde ele nasceu, onde ele cresceu, porque ela está embaixo d'água. A cidade inteira está submersa, a história de vidas inteiras, de cemitérios estão submersos, o campo de futebol está submerso. Isso faz a gente refletir o que está em disputa, afinal, né? Se são as vidas, se são a história, se é a forma de sobrevivência de comunidades tradicionais, etc. Isso faz com que existam essas marcas profundas, né? E no Emancipa a gente aprende que o capitalismo ele não é algo abstrato. Primeiro, o capitalismo precisa de duas fontes de riqueza, que é a terra. Sem terra o capitalismo não existe, sem ter de onde explorar ele não existe. E de gente, de pessoas. Se a gente não tiver os trabalhadores, gente para trabalhar e dar lucro para o sistema, ele também não sobrevive. Então a função do capitalismo e essa autodestruição dele permanece quando ele tem como foco a destruição da natureza, dos biomas, das espécies e das pessoas também, a destruição dos próprios trabalhadores. E eu acho que hoje a gente tem alguns debates que se renovam também, né? Existe agora, inclusive, um debate recente aqui no Brasil, que é a construção, a reformulação de cidades. Isso já acontece a nível internacional, que são essas cidades construídas, que são chamados data centers. Esses data centers são
espaços, territórios de grandes empresas. Hoje está tendo um debate no Ceará do TikTok, construir um grande data center numa cidade do Ceará. E esses data centers, eles são verdadeiros espaços com muita tecnologia e trabalhadores que trabalham ali tanto para construir esses data centers, né, quanto o que vai existir depois deles. Mas a grande questão é que, assim como o capitalismo está renovando as suas formas de atuação, o que vai demandar desses grandes centros de tecnologia, desses data centers, é cada vez mais exploração de energia, de água, destruição de territórios quilombolas. Hoje o debate a nível territorial no Ceará está sendo que vão destruir centenas de comunidades quilombolas para esse data center do TikTok existir no interior do estado. Então, o que está em jogo, né? Quando a gente fala sobre esse desenvolvimentismo, essa corrida que a gente não sabe qual é a linha de chegada, mas que é vendido como um novo mundo. E eu acredito que essa crise do capitalismo, junto com a manutenção dos imperialismos pelo mundo, ele faz com que exista uma disputa de poder que perpassa principalmente pela terra, pela energia e por esses recursos minerais, e faz com que exista essa destruição ecológica da biodiversidade, a mudança climática que a gente sente na pele. Eu estou há pouco tempo em Brasília, então, quer dizer, 2 anos, mas eu estava começando a entender quando é que chove, quando é que não chove, quando é frio, quando não é frio. Eu pensei que eu tinha entendido que não ia mais chover a partir de agora. Anteontem caiu uma chuva na minha casa que eu fiquei, velho, o que está acontecendo? Está chovendo em junho? E a crise climática, né? A gente também não entender mais a organização do clima, do tempo e etc. E as saídas que a gente pode construir, já também para ir caminhando para o final, elas estão ditas nos livros, elas estão ditas por especialistas, pesquisadores, diminuir, banir os combustíveis fósseis, acabar com o agronegócio, acabar com essa construção desenfreada de automóveis. A cada ano diferente saem novos carros com novas tecnologias, um mais caro que o outro. Ou seja, a saída é produzir menos. Mas assim, quem é que está consumindo tudo isso, né? Quem consome tudo isso? Os grandes ricaços, os grandes bilionários, que enquanto a população está vivendo em segurança alimentar, eles estão vivendo em hotéis de luxo, fazendo viagens de luxo e, enfim, né, não estão passando pelos mesmos desafios, às vezes, que a gente passa no nosso dia a dia. Eles não querem produzir menos. Então, o que a gente faz no meio de tudo isso, né? Muito pelo contrário, o que eles querem é essa privatização dos recursos minerais, como acontece com a privatização da água, esse não direito à moradia que a camarada do MTST também compartilhou com a gente, essa produção bélica muito grande, produção de armas, de postos, de centros nucleares, uma produção de carros muito grande, e que isso casa com uma não fiscalização e uma não regulamentação do que está em jogo, porque afinal a política também tem sido feita ali pela bancada do boi, pela bancada da bala, pela bancada do agronegócio. A prova disso foi a nova lei do licenciamento ambiental, que basicamente diz que não vai ter mais fiscalização de nada, né? Você faz um autolicenciamento. O próprio empresário, que antes já forjava, fraudava os estudos de impacto ambiental, agora está livre para fazer uma promessa no escuro e dizer que sim, vou me responsabilizar pelo que vai acontecer com esse grande empreendimento no meio da Amazônia, no meio do Cerrado. Mas assim, quem vai cobrá-lo, né? O que vai acontecer depois disso? Isso dá margem para a expansão do desmatamento, da grilagem, da invasão de territórios indígenas, quilombolas, porque o que eles estão dando é proteção para aqueles territórios que já são regulamentados. Mas o que acontece com aqueles que não? Com aqueles que não têm o reconhecimento oficial, né? Então, eu acho que o que está em disputa agora, para a gente, já para ir finalizando a minha fala, é a nossa percepção também do que é real, do que está acontecendo e quais são os nossos desafios. E nisso, a função do capitalismo também é individualizar os desafios que a gente existe, os nossos problemas. É dizer que esse problema que você está sofrendo é problema seu. Está muito quente, compra um ar-condicionado. Ah, não consegue? Poxa, lide com seu calor, amiga. É isso aí.
Então, individualizando os problemas, eles também fazem com que não existam responsáveis diretos pela crise que a gente está vivendo, né? E eu acho que nesse real fake que o capitalismo constrói, desses sentimentos que a gente tem é esse sentimento de fim do mundo. O sentimento de que não existe nada para além do que a gente conhece. De que é isso, o mundo vai acabar, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e uma nova forma de organização social. Porque é isso que querem que a gente acredite. E eu acho que isso é alimentado por várias coisas. Desde a política internacional até o fundamentalismo religioso, que diz que a saída é você trabalhar, dar seu dízimo, comprar seu carro, que assim você venceu na vida. Mas assim, eu acho que a nossa função enquanto movimentos sociais aqui presentes, militantes, ativistas e enquanto partido político, é construir uma saída concreta, uma saída cada vez menos abstrata. E eu acho que essa saída perpassa por ter ferramentas de luta. E a Rede Emancipa é uma dessas ferramentas de luta. A gente se propõe, através da educação popular, de construir uma nova percepção de mundo, de construir um mundo que a gente ainda não conhece, porque a gente não viveu, o que significa ser livre de fato, mas que a organização coletiva constrói, né? E eu acho que a gente tem uma vitória no meio disso tudo, que foi como a educação também uma ferramenta de luta contra a expansão do agro e etc., de uma forma de ver um mundo que não condiz com territórios quilombolas indígenas. No Pará, no início desse ano, a gente teve a derrubada, a destruição, a vitória de não deixar uma lei, a 10.820, que era uma lei de colocar a educação remota, educação online para estudantes indígenas e quilombolas em espaços que nem uma rede de internet chega. Que a dimensão, que a organização da vida vai por outro caminho, assim, não é essa mesma vida que a gente tem. Então eu acho que na COP30 a gente tem um desafio, que é o desafio de construir a COP dos movimentos sociais, não esperando que o barbalismo do governador do estado e da sua família, que está há séculos ocupando esses lugares, que vão construir uma COP do povo, não é isso. Não é a função deles, inclusive. A função deles é assegurar os interesses e os valores de uma burguesia, de uma elite econômica, que está ali para construir mais belos montes e mais hidrelétricas de Tucuruí, destruir mais jacundais como a cidade do meu pai. Então, acho que é sair também desse espaço, entendendo que a gente não pode ter medo de nomear os nossos verdadeiros inimigos, entender contra o que a gente está lutando, mas principalmente não ter receio de nomear as nossas próprias ações. Entender que o ecossocialismo não é apenas uma palavra no abstrato e no vazio, né? Entender que é feito ali por movimentos diários, concretos e reais. É isso, gente. Muito obrigada. Vem aqui debate sobre ecossocialismo, debate sobre, enfim, que futuro a gente quer, pra nós é muito maior, porque, enfim, não sei vocês, mas já sofri muito com ansiedade climática, de pensar, nossa, por que eu vou pra escola se o mundo vai acabar? Pra que eu vou pra faculdade? Por que eu vou passar numa universidade federal? Se, enfim, o calor vai derreter, se a fumaça vai invadir as minhas salas, como aconteceu no ano passado, aquele fumaceiro no DF por causa das queimadas. Então, como é que, enfim, a gente também encanta essa juventude, né, por uma perspectiva de futuro, porque a gente tá largado, nosso futuro hoje é o jogo do tigrinho, é a inteligência artificial, é a uberização, mas eu acho que esse debate ele tá aqui para falar que não, esse não é o nosso futuro, e não vai ser isso que a gente vai aceitar. Que a nossa juventude, ela pode e merece muito mais. E que eu acho que a saída ela é apontada exatamente pelos movimentos sociais, pela coletivização. Porque hoje o que está dado pra gente é uma sociedade completamente individual, que a todo momento, como a Tarsila bem colocou, tenta achar soluções individuais para os nossos problemas coletivos. Então, a gente passa calor não sozinhos. Na nossa sala de aula tá todo mundo passando calor junto. Tá todo mundo passando calor junto no ônibus, tá todo mundo sentindo essa chuva esquisita junto. Quando a rua alaga, é a rua... Enfim, é tudo conjunto, né, da rua que alaga. Então não são problemas individuais, são problemas coletivos, que afetam nossa família, afetam nossos amigos, afetam nossa comunidade, nossa escola. E que então a saída também vai ter que ser coletiva. E eu acho que essa é a grande função, né, do partido e desse debate. De como a gente radicaliza e encanta a juventude em prol de uma nova sociedade que ainda não foi construída, que a gente vai ter que encarar e construir. Então, enfim, acho que é um pouco disso que é o nosso principal desafio, né, enquanto juventude,
mas que também as coisas não são tão apocalípticas como elas se mostram. Eu acho que quando a juventude ela se coletiviza, ela se radicaliza. E acho que um grande exemplo disso é o que é a Greta Thunberg hoje. Não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias o navio que foi... Navio não, o barco que foi aprisionado, né, indo para fazer ajuda humanitária em Gaza, mas que estavam alguns ativistas, entre eles a Greta Thunberg, que foi fundadora do movimento Fridays for Future, Sexta-feiras pelo Futuro, que foi o fundador dos Jovens pelo Clima, e também o Thiago Ávila, que é um ativista aqui de Brasília, que construía o movimento Bem Viver. Mas então, a Greta ela começou a se mobilizar sozinha em 2018, muito também nessa sensação de ansiedade climática. Ela falou, preciso fazer alguma coisa. E aí, sozinha, ela começou a ir para frente do parlamento com cartazes e tal. E a juventude foi se juntando a ela, né? Então, não era mais ela sozinha, era um grupo de 10 alunos. Não era mais só a escola dela. Era, enfim, várias escolas da Suíça. Não era mais só a Suíça. Era o mundo inteiro. Era o Brasil, era Brasília. Enfim, foi um movimento que se internacionalizou de uma forma muito rápida. Porque a juventude, ela sente essa necessidade de se mobilizar e de se envolver e de frear, né, o capitalismo e frear a crise climática. E a Greta, ela começou numa vibe muito... Ai, tô com esse cartaz aqui, tô com isso aqui, vou ali reunir com Barack Obama, vou ali fazer uma fala na COP. E depois de 2018... 7 anos. Depois de 7 anos que ela estava nesse movimento, ela se radicalizou, porque a institucionalidade não é suficiente para a juventude. A gente não vai resolver nossos problemas numa COP, como a Tarsila bem colocou, a gente não vai resolver nossos problemas fazendo acordão com o governo, a gente vai resolver nossos problemas em coletivo. Então, hoje em Brasília, não sei se todo mundo sabe, mas o que está dado é que vão derrubar uma escola em Samambaia para construir uma usina termoelétrica. E isso eu acho que é o puro suco do que é o capitalismo selvagem na nossa cidade. Então eles vão derrubar a única escola do campo, onde estudam mais de 500 crianças, para colocar uma usina termoelétrica que vai emitir quase 50% do que o DF já emite hoje de gases de efeito estufa. E quem vai sofrer com isso não vai ser o libanês. Quem vai sofrer com isso não vai ser o governo federal, não vai ser quem está nos parlamentos. Vai ser a comunidade de Samambaia e a comunidade do DF. Então nós aqui, meros mortais, que estamos no dia a dia, que vamos sentir muito mais o que é, enfim, a cidade estufa, né? Então quando você emite mais gases de efeito estufa, você realmente cria uma estufa dentro da cidade. E pensando também na falta de arborização das periferias, na falta de arborização das próprias escolas, na falta de climatização nos ônibus. Quem vai sofrer com esse calor todo somos nós. Então, quem vai ter que dar uma saída para essa termoelétrica somos nós. Então, o desafio que está dado hoje não é só frear o produtivismo, é pensar toda uma nova lógica de como a gente vai romper com o produtivismo e romper com essa individualização que o capitalismo coloca pra gente. E aí, enfim, aqui em quanto tempo ainda? 3 minutos. Não, então ótimo. E aí, para não me alongar muito mais, eu acho que é isso, né? Nossa juventude, ela vai ter que se coletivizar para trazer novos caminhos para isso. E acho que tanto a Rede Emancipa, o Coletivo Juntos, o MTST, o partido, ele aponta uma frente para tudo isso que a gente tem. Então, de entender que a gente não está sozinho, que esse sentimento não é individual e que a gente pode transformar essa indignação em revolta. E que essa revolta ela pode vir a ser uma revolução ecossocialista e que, mesmo que a gente esteja num grupo pequeno de pessoas aqui debatendo em Planaltina, esses debates eles vão se expandir e que a gente vai trazer cada um e cada uma para se somar na luta com a gente, para derrubar o que vai ser essa usina, para, enfim, ocupar as ruas na COP30, para eleger parlamentares melhores, mesmo que isso não seja suficiente, né? Mas também é muito importante. Porque é isso, a gente tem que estar na luta pela tarifa zero para diminuir os gases de efeito estufa, a gente tem que estar na luta pela climatização nas salas de aula, a gente tem que estar na luta para que a educação que a gente receba nas salas de aula também seja uma educação que passe sobre o meio ambiente, que dê uma nova perspectiva para a gente, que a ciência que a gente produz na universidade ela seja usada para frear a crise climática. Enfim, a gente precisa de toda uma nova sociedade que pense sobre isso.
encerro minha Eu vou dizer que fiquei muito feliz quando vi o canto para chamar essa reunião, porque tinha na minha frente 3 mulheres e o Seba, que foi muito bem substituído pela Rafaela, não é? Então está sendo melhor do que pensava 4 mulheres e um homem por aí, não é? Não, é significativo, primeiramente. Segunda coisa, eu sou um brasileiro, nascido na Itália 82 anos atrás, não é? Então, vocês me entendem mesmo com o meu sotaquinho muito bonito, não é? E respeitoso. Eu lembro quando decidi ficar no Brasil, eu cheguei no Brasil em 69, fui trabalhar em Teresina 5 anos e depois eu era padre lá, fazia o meu trabalho junto com Dom Helder Câmara, Teologia da Libertação. Digo, mas estou fora do lugar. E aí eu decidi, digo, não, mas eu quero ficar no Brasil. Agora gostei e vou ficar. E na mesma época tinha uma multinacional chamada Fiat, que estava se instalando em Betim. Digo, eu vou trabalhar por lá, porque é mais uma empresa colonizadora que está vindo no Brasil para fazer o quê? Os interesses deles. E eu vou lá trabalhar, e fui lá trabalhar sozinho, nem avisei minha mãe onde estava, porque naquela época era meio difícil. E 4 anos depois, o Figueiredo assinou a minha expulsão do Brasil. Eu digo, aqui para você. Eu fiquei, não é? Hoje em dia, a questão é meio complicada. Dizem que vocês jovens são a primeira geração na história da humanidade que são menos inteligentes do que os pais. Aí começa a dizer, por quê? Porque esses jovens agora não se aplicam mais, usam internet, celular, então não desenvolvem. Verdade? Agora, quanto de vocês sabem quanto microplástico nós temos no cérebro? Porque nós temos no sangue e no cérebro não pouca coisa assim. As nossas crianças já nascem com esse problema, respiram esse ar. Quantos pesticidas a gente engorda? A gente não sabe. E não é a preguiça de vocês, é que existem condições reais de vida, que não são condições de vida. Eu não vou fazer porque a lição que vocês deram, vocês falam hoje, eu digo uma coisa, quando eu era feliz em ser o último para falar, sabe por quê? Porque eu sei que posso dizer coisas que ninguém de vocês podem dizer. Ou seja, em 1960, onde é que vocês estavam? Nem imagino. Mas eu estava estudando filosofia e teologia. Eu, garanto, não sabia que existia a palavra ecologia. Na universidade nunca, nem estava no dicionário. É uma realidade que a gente tem que considerar. Eu vejo hoje em dia, vocês, eu posso falar ecologia sem perguntar o que significa essa palavra. Por quê? Estamos numa outra fase. Quando eu vi que nasceu lá na Alemanha o Partido Verde, porque a Floresta Negra estava morrendo. E os alemães perceberam que não estavam morrendo de baixo. É porque a poluição do vale lá, onde construíam tudo,
caía em cima da Floresta Negra e ela estava morrendo. E aí a consciência ecológica começou a nascer. Aí eu já tinha quase 40 anos quando comecei a entender que existe o problema ecológico. E eu queria colocar para vocês, não na linha de problemas, mas na linha de encaminhamentos. Quando eu, em 75, decidi, olha, o que estou fazendo era muito bonito na Teresina, comunidade de base e tudo mais, o pessoal brigava, mas digo, aqui não tem solução, esse caminho é um bom caminho. Mas eu imaginei naquela época, se a Fiat vem aqui, é porque aí tem problemas. E era a questão industrial. Eu sou uma pessoa da época da industrialização. E a força estava em quê? Na classe operária, não é? Fui lá, briguei, organizei as greves, apanhei, mas eu me senti dentro de um movimento que naquela época derrubou a ditadura. Não foram os partidos, não foram as igrejas, foram as greves no ABC, em Betim, e por aí vai, Porto Alegre. Nós começamos, eu tinha a idade de vocês, era um pouquinho mais disposto, e era bonito, sabe? Ter a polícia atrás de você, saber que você estava lá no DOPS, que tinha o decreto de prisão já preventiva já aí na mesa, brigar assim é bonito, sobretudo numa certa idade. Não sei se hoje eu faria de novo, mas com aquela idade aí era bonito. Agora, hoje nós temos um inimigo muito pior, é toda a questão ecológica, é muito mais difícil, mas eu estou aqui porque estou assumindo como bandeira, depois dos 80, posso me permitir, só uma bandeira, a questão ecológica. E estou vendo certos problemas. Nós ecologistas, tem uma palavra bonita que eu gosto do português, pipocar. Pipocar vem de pipoca ou pipoca vem de pipocar. Mas o pipocar de atividades e proposta ecológica, que mesmo vocês nomearam do Pará aqui, tem Brasília, tudo isso é um pipocar de... Agora, para fazer uma pipoca boa, o que é que precisa? Não de uma pipoca, mas de uma articulação, não é? E isso que eu estou tentando ainda contribuir hoje em dia, porque eu faço uma coisa, eu vivo na Vila Planalto, todo mundo sabe onde é a Vila Planalto, e eu vejo que na Vila Planalto tem como mínimo umas 15 igrejas. Quantas sedes de partidos tem na Vila Planalto? Me digam vocês. Nenhuma. Mas daqui a 8 meses, nós vamos ter tantos cômodos, casa alugada de partidos, porque partido só vai lá quando tem eleição. Olha, gente, e eu trabalho, porque digo, a gente como ecologista tem que se penetrar e ser eficiente onde as pessoas se reúnem. Reuniões como essa daqui não são normais, na periferia e nem no centro. Mas reunião de igrejas, por exemplo, de movimentos religiosos, tem toda hora e o pessoal senta para falar. Só que 2 domingos atrás, na igreja que eu frequento, deram os avisos, tem isso, aquilo. Ninguém avisou que tinha a manifestação contra o decreto da, como se chama? Da devastação? Da destruição? Devastação. Da devastação no eixo monumental. Nenhuma igreja. E olha, eu estou trabalhando hoje numa articulação interreligiosa. Só terreiro de umbandas aqui no Distrito Federal tem mais de 300. Quantas igrejas? Mais de 3.000?
E nós que estamos aqui e que precisamos estar aqui e ter uma visão clara, não estamos conseguindo estar onde o povo senta e reflete. Pronto. Fala que o senhor traz e que eu senti a ausência nas outras falas, é que quando a gente fala dessa questão, dessa importância, dessa questão desse cuidado climático, desse cuidado que é necessário para o nosso meio ambiente, a gente esquece dos principais atacados no momento, né? Que as crianças já nascem com esse reflexo dentro do corpo. Então, assim, hoje a gente tem 18,2 bilhões de crianças na primeira infância que são afetadas diretamente com essas mudanças climáticas, né? E não é debatido essa questão. A gente sempre coloca na questão de visão de futuro. Qual é o futuro que a juventude vai ter? Não é o futuro que a juventude vai ter, é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, é muito importante trazer essa reflexão também para o agora e entender que as nossas crianças também são prejudicadas, estão sendo prejudicadas por essa devastação, e como a gente pensar isso também nessa perspectiva, não só de jogar tanto para o futuro, mas o que a gente pode fazer agora, e trazer esse debate, trazer as crianças também, trazer os pensadores sobre a infância também para estar nessa roda de debate, estar pensando estratégias, pensando ações também relacionadas a isso. Então, eu agradeço muito a sua colocação e eu gostaria de trazer também a importância da gente estar refletindo junto com as infâncias esse tema que é tão importante, é tão essencial para nós enquanto partido, e enquanto sociedade também, Só isso. Obrigado. Você? Então, para quem não ouviu a apresentação, eu sou Laila Crisóstomo, sou de Salvador. Estou vivendo literalmente os desafios do clima de Brasília, então não tem sido fácil. Vim de uma terra tão úmida, tão cheia de água, e viver esse processo dessa secura tem sido muito difícil. Acho que já começo debatendo o que estou vivendo, particularmente individualmente sobre isso, mas de várias pessoas que vêm para cá também. Enfim, eu acho que o debate sobre a crise climática e sobre, ecologia, ecossocialismo, como diversas pessoas citam, ou querem mencionar, ou querem nomear, eu acho que talvez sempre foi algo muito distante de mim, assim. Acho que a periferia nunca entendeu como um debate fundamental pensar ecologia, ou pensar ecossocialismo, ou crise climática. Talvez a gente viva isso cotidianamente, Enfim, a falta de saneamento básico, a falta de estruturas mínimas de vida. Talvez chegar em Brasília me choque muito, porque é tudo muito organizadinho no plano piloto, Então as vias largas, não sei o quê. Aí você chega em Salvador e diz assim, meu Deus, o número não segue a ordem, tá? É 9, vira 15, vira 25, daqui a pouco volta para 3. Então, sei lá, a gente não consegue ter a ordem nem do número, sabe? O que dirá organizar tudo milimetricamente. E, ao mesmo tempo, é uma organização milimétrica que joga para os cantos, Joga para as margens todas as outras populações que as pessoas não querem ver no plano. Então, acho que talvez pensar a crise climática, eu acho que eu passo a entender a importância de debater crise climática e pensar uma outra perspectiva de luta pelo meio ambiente. Quando eu me inicio no Candomblé, meu terreiro é um terreiro que fica numa região que é de um assentamento da reforma agrária, ou seja, a gente tem todo o trâmite da perspectiva da proteção ambiental, Então tem a área de reserva, tem a divisão dos lotes, Então tem todo um processo, fica na beira do rio, Então é cercado de um rio, a região do assentamento. E aí a gente tem o processo do desenvolvimento, Que chegou. O desenvolvimento chegou, e aí chegou um diabo de uma obra Porto Sul, E aí o Porto Sul chega definindo que vai construir um trilho de trem numa região por onde passa exatamente vários assentamentos do nosso terreiro. Então, sei lá, tem santo assentado no lugar onde vai passar o trilho do trem. E esse foi um debate que não foi feito, Então não se respeitou decreto, OIT, não se respeitou absolutamente nada. E hoje o que a gente vive é um processo de retirada das pessoas do território. E aí o debate mas tá desenvolvendo e tá dando emprego. Tá dando que tipo de emprego? Sei lá, deu 5 empregos de serviços gerais nas obras. Foi isso que foi dado. E o quanto de doença isso vai acarretar? Então a gente tem tido várias espécies exterminadas, o rio baixou consideravelmente, ele não consegue mais subir, e quando ele sobe é no momento de enchente. Então
derruba várias casas. Então, é um movimento que, na verdade, você passa a entender como a crise climática afeta diretamente as suas vidas. Então, eu acho que talvez o Candomblé me fez isso, mas eu acho que quando o companheiro fala, hoje eu tenho uma bandeira que é a ecologia, eu acho que não tem como falar de ecologia e crise climática sem falar que a crise climática tem cor, tem gênero, né? E tem território, assim, sabe? Então, quem são os mais afetados? Estou concluindo. São indígenas, são populações tradicionais, são quilombolas, são mulheres pretas, são crianças. Então, quem mais diretamente é afetado é isso. Então, não existe como lutar na perspectiva da ecologia, né, da crise climática, sem entender a importância desses recortes. E eu acho que ver mulheres e ver um companheiro, enfim, que está na luta há muito tempo também é um movimento inspirador para que a gente entenda que é isso. Tipo assim, o mundo pode acabar, mas a gente não vai deixar ele acabar sem resistência. Então, acho que é um pouco isso. Boa tarde, gente. Me chamo Fabiano. Sou do Federal, junto com tarefas nacionais pelo movimento. Acho que é uma felicidade muito grande quando a gente consegue estar nesses espaços, onde a gente consegue ver uma infinidade de falas potentes. E a gente destaca, acho que por percepção de construção de movimento social, algumas questões, né? Quando a gente vê falar nessa questão do capitalismo imperado, a gente vê, por exemplo, em alguns momentos, o agro impondo a certificação para produtos orgânicos. Para um produto orgânico sem agrotóxico estar numa prateleira de mercado, ele tem que ter um selo, tem que passar por um monte de considerações. Isso onera o valor desse produto que você vai adquirir no final. Já o produto cheio de agrotóxico, contaminado, que gera os problemas de plástico, entre outros, a gente observa que ele é livre. Ele é imposto para a gente até com valor a menor. O seu custo de produção é menor. Isso faz com que aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, muitas vezes, é submetido e obrigado a comprar aquele tipo de produto. Isso nos coloca no nível abaixo da prateleira, porque a gente é obrigado, muitas vezes, a consumir aquele tipo de produto. Porque o custo de colocar um selo num produto orgânico eleva o custo da produção, diminui a oferta, porque dificulta para o trabalhador produzir. Da mesma forma, quando a gente vai para a questão da moradia. A gente tem um exemplo muito prático que quando a gente ocupa um prédio do INSS no Rio Grande do Sul, em plena enchente, uma desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente se obriga a fazer um protesto e ocupa um prédio igual aquele. Se a gente voltar um pouco, será o que a gente teria que extrair da natureza para construir um prédio igual aquele? E ele está lá, vazio, ninguém tinha nenhum tipo de importância para aquele monumento que estava lá. A partir do momento que o MTST ocupa ele, a gente provoca um debate diferenciado, que é garantir que não se extraia a matéria-prima da natureza para tentar reaproveitar e requalificar o imóvel daquele para garantir moradia para as pessoas. E ainda, no centro, se tornou visível que o pobre querendo ocupar o espaço se tornou um problema. Não só isso. No próprio Porto Alegre, se a gente observar, quase 40% dos imóveis que lá estão abandonados. Nesse sentido, a gente sempre tenta entender que é forçado pelo capitalismo, para quem quer financiar essas grandes construções, dificultar acesso do pobre, da periferia às moradias, essa questão. Em contraponto, eles preferem incentivar a destruição da natureza para extrair mais minérios, mais itens da própria natureza para que a gente consiga garantir recurso para eles e dificultar acesso à moradia. Então, é isso. Então fechando. Quem quiser se inscrever durante a fala das meninas aqui, agradeço, tá bem? Então, pode começar. Boa tarde, já.
Eu queria, como sou secundarista, eu fui há muitos anos, e eu queria falar quanto é desanimador sair de casa, ir para a escola, ficar dentro de um quadrado onde não tem ar-condicionado nem vento. E antes eu achava que era só minha escola, mas conforme estava tendo campanha no Conune, eu descobri que não é só dentro da escola, na faculdade está igual. Na FUP, onde só tem matéria sobre agricultura, essas coisas, é onde eles estão servindo mais comida com mais agrotóxico dentro da RU. Isso não tá muito bom, né? Porque eu achei até um dos alunos falaram com a gente que o pessoal riu. Eu achei meio babaquinho o pessoal ter rido, né? Porque você tá comendo agrotóxico, você tá diminuindo a sua taxa de vida daqui menos 10 anos ou mais. E acho que é isso. Boa tarde para quem não estava aqui na apresentação, eu sou a Navi, né? E eu queria falar um pouco, mais ou menos no rumo que a Micaele seguiu. Eu queria falar um pouco sobre a visão de um secundarista sobre essa crise climática, falar um pouco sobre isso. Tipo, os alunos hoje em dia, os jovens, adolescentes, eles pensam que eles veem a crise climática como algo que não tem mais solução, simplesmente desistiram. Eles olham e pensam, a geração passada destruiu tudo, então a gente não tem como melhorar isso, só aceitam, chega na escola, ou fica naquele calor infernal, como a Micaele falou, numa sala fechada, no quadrado, onde não tem ar-condicionado e não tem ventilação, ou tá chovendo e o telhado é todo furado e fica chovendo na gente, basicamente. O lanche não é dos melhores, na maioria das vezes é um biscoitinho, alguma coisa que a própria escola desanima a gente a tentar lutar contra isso, porque ela tá basicamente falando pra gente, olha, a vida de vocês é assim, vai ser assim, não tem como mudar, vocês têm que aceitar. E conversando com outros jovens, outros adolescentes, eu vejo que nenhum tem nenhuma expectativa sobre o futuro, porque eles pensam, o mundo vai acabar, então eu não vou fazer faculdade, eu não vou lutar contra isso, eu não vou tentar melhorar a vida para as crianças que estão nascendo agora, para as que vão nascer ainda. E eu acho que é isso. Acho que deveria ter uma divulgação melhor disso. Tipo, as escolas deveriam estar falando mais sobre a crise climática, sobre como resolver isso, ter debate sobre isso dentro das escolas. Tem um ponto. E foi bem o que eles estavam falando sobre o consumo de mais carros está sendo produzido, o meio de produção está cada vez maior, mas adianta que a gente não comprar um carro para ter nosso conforto e andar de ônibus todo dia cheio, com 5,50 todo dia saindo da sua conta. Se você for no plano aqui agora e voltar, você vai pagar R$11 para resolver uma coisa básica que você não gasta nem 20 minutos. Então, e como o nosso querido Félix tinha feito uma porcentagem esse tempo atrás, ele deixou bem específico o passe livre, é muito importante. E o quanto não vai tirar muito dinheiro do governo se deixar o passe livre para as pessoas se locomover, e além disso vai aumentar esqueci o nome da palavra. Vai aumentar esqueci a palavra. O pessoal vai sair mais. As pessoas vão sair mais e vai gastar mais. Sem gastar uma passagem. Vai aumentar o consumo das pessoas e aumentar as perspectivas de vida. Só para concluir a fala, que a gente já entendeu mais, é por isso que é importante a gente se unir com a escola, que estimulando a gente. Ambientes como esses são mais do que importantes. Ambientes que trazem esses debates para os estudantes, que colocam os estudantes, tem uma voz, que colocam eles no lugar de fala, para eles debaterem sobre o próprio futuro. Porque ver outras pessoas debatendo sobre o nosso futuro é muito normal. A gente vê nossos pais, a gente vê os políticos, a gente vê o pessoal que provavelmente nunca pisou numa escola pública debatendo o que fazer com a gente. Então é por isso que é importante a gente se unir, e é importante a gente colocar esses debates, não só com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu converso, mas levar esses debates para os locais públicos mesmo, levar esses debates para as nossas escolas, levar esses debates para a sala de aula. Porque a escola que estimula a gente, os professores geralmente não colocam esse debate em cima, até porque eles geralmente estão muito cansados, até para passar a matéria básica do currículo, que a gente nem estuda
toda. Então, eu acho que esses debates são muito importantes serem colocados, primeiro no nosso ambiente de amigos, e assim a gente vai aumentando, a gente vai colocando no nosso ambiente familiar, porque falar sobre o clima não é uma coisa só de gente chata, não é uma coisa só do pessoal que está no poder, é uma coisa muito nossa, é uma coisa que a gente precisa se apropriar desse debate, porque o clima não afeta só a pessoa que está ali na enchente, uma hora ele vai chegar na gente, uma hora ele vai nos afetar de uma forma mais radical. Meu nome é Ademárcio, militante da Rebelião Ecossocialista, e a companheira estava falando do Michel Levy, do ecossocialismo. Foi aprovado no Congresso da Quarta Internacional, agora em março, o Manifesto Ecossocialista. Não é um manifesto ecológico, é um manifesto de defesa do socialismo, parte da crise climática, parte do que vai ser o maior problema dos próximos anos, e a partir disso faz uma análise do racismo, do machismo, da desigualdade social, de uma série de contradições do capitalismo, e propõe vias de organização e de ação para a classe trabalhadora para a superação do capitalismo. Se pretende uma atualização do programa socialista. A tradução ela saiu agora, está no site da revista Movimento, está no nosso site da Rebelião Ecossocialista, e seria importante se vocês pudessem dar uma olhada, pudessem dar uma estudada, porque é um manifesto recente e que tenta resgatar os valores clássicos do socialismo e atualizar eles para os desafios de 2025 e para as décadas que vão vir. Então, quem puder, tiver curioso dar uma pesquisada. É isso. Da própria esquerda, assim, uma reflexão sobre qual o caminho que nós temos que trilhar, porque eu vejo que o ecossocialismo ele surgiu muito também como uma alternativa a um velho método da esquerda de apostar, ainda que, mesmo nas revoluções do século passado, nos estados socialistas que existiram, mas ainda assim apostar no desenvolvimento do sistema econômico, do sistema de produção muito similar ao que o próprio capitalismo fazia. A União Soviética, por exemplo, tentava fazer assim, um crescimento econômico que pudesse rivalizar com o capitalismo, ao invés de construir uma outra lógica de crescimento, de economia. E eu vejo que o debate do ecossocialismo para hoje ele é muito atual, porque nós temos um avanço da destruição do meio ambiente, do ser humano, muito brutal, cada vez maior, cada vez mais imparável. Então, os cientistas, inclusive, falam que nós já passamos do ponto de não retorno e, a partir de agora, tudo que nós podemos fazer é tentar reduzir um pouco os danos sobre o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, mesmo na esquerda, nós ainda temos setores que apostam nessa lógica produtivista. Então, a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, que o governo Lula tem pressionado para liberar, e que inclusive o IBAMA recentemente liberou sob muita pressão política, é um problema muito grave, porque ela caminha para construir um desastre ambiental que possa ser do tamanho do que foi Brumadinho, que aconteceu em Maceió, desses outros desastres ambientais que a gente tem visto, que são reflexos da exploração brutal da natureza, da mineração desenfreada, do agronegócio sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, por isso que eu acho que é muito importante, para concluir, que a esquerda seja capaz de levantar essa bandeira do ecossocialismo como uma alternativa que possa construir uma outra lógica de produção, de relação humana, de sociedade, de democracia, porque para poder também parar isso, nós precisamos também de uma democracia radical que leve em consideração os povos atingidos. Então é isso. Então, pessoal, boa tarde. Eu gostei muito dos comentários. Eu vou fugir um pouquinho da Paula. Vou falar um pouquinho sobre o Distrito Federal, sobre Planaltina. Posso? Pode, né? Fica à vontade. Então, o que acontece hoje, né? Eu gostei muito da palestra, muito importante. Vou falar um pouquinho sobre Planaltina e sobre o Distrito Federal. Nós faltamos 1 ano e 4 meses para as eleições de 2026. Nós temos eleger o Lula, né? Como vocês estão vendo na rede social, todo dia, como é que está acontecendo a direita, né? Temos eleger o Lula, 6 para da esquerda.
que elegeu o governador em Brasília da esquerda. O governo federal, esse Brasil tem hoje, já vendeu a SEB, vendeu as 12 UPA, vendeu a história de base, acabou de vender a rodoviária do plano piloto e vai vender o metrô, o restaurante comunitário e a CAESA. Nós temos um grande compromisso de eleger o governador da esquerda de Brasília. Nós temos um grande compromisso de fazer a bancada de deputados central aqui no Distrito Federal. Hoje são 17, 18 deputados da direita e só 7 da esquerda. Planaltina hoje tem 235 mil habitantes. Não sei se vocês moram aqui, a maioria. Um grande bairro em volta, uma grande periferia, né? Não tem saúde, não tem transporte. Os ônibus hoje gastam 2 horas para não ter um piloto. Para a capital de terceira via que tem Sobradinho para cá, vão gastar 2 horas para ir e dar 2 horas para voltar. Nós estamos brigando pelo metrô em Planaltina. BRT não vai resolver. Vai gastar milhões e milhões naquela terceira via e não vai resolver. Então nós vamos para o transporte público. Nós estamos brigando pelo metrô em Planaltina. E dá para trazer o metrô em Planaltina. Eu tenho condições de trazer. Estamos fazendo uma grande campanha de filiação do pessoal em Planaltina. Nós temos grupos do pessoal que querem discutir política, para falar de momentos sociais, querem falar de política pública. Os partidos de esquerda têm que discutir com a sociedade, tem que botar o pé no chão, ir para as ruas, para poder filiar a população, discutir nas grandes periferias. Esse governador do Distrito Federal hoje está em campanha, a Celina Leal está em campanha, candidata a governadora, um grande risco de ser eleita. Então, se os partidos se acordar, se mobilizar para derrotar a Celina Leão, a gente vai ter mais 4 anos de Celina Leão em Brasília. E vai vender o resto do patrimônio público. Eles colocam na cabeça da população que não funciona o carro do piloto, estava vendo? Aumentou todos os impostos do piloto, o subsídio. Então, os partidos têm que ir para a rua, nós temos que ir para a rua, temos que trabalhar, temos que filiar a população. Então é isso que eu queria falar com vocês. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Bom, camarada, você estava ouvindo as pessoas que compuseram a mesa e eu queria propor que vocês fizessem a juventude fizesse um dever de casa. Chegando em casa hoje, vocês comecem a dialogar com os pais, com os tios, com os avós, a percepção que eles têm do que é meio ambiente, o que é preservar o meio ambiente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês vão descobrir, né, que o pai de vocês, que os avós de vocês, os tios, têm muito pouco tempo para acompanhar essa pauta, porque estão preocupados com a sobrevivência de vocês, com a educação de vocês, porque o capital ele também opera assim. Ele não dá uma porrada só, ele vai dando inúmeras porradas que é para você deslocar a atenção para várias reações, porque você precisa se manter em pé, né? É essa a defesa que faz, porque isso é um embate, né? A gente não se vê nesse embate, mas existe um embate real, o capital contra nós que tentamos sobreviver nesse mundo capitalista. Não tem outra forma. Ele dá uma porrada, a gente reage, ele dá 10 e a gente fica atordoado, tal. E por que eu coloco isso? Porque a discussão da questão ambiental hoje, ela não é uma discussão do nosso conforto, do nosso conforto existencial. Ela é uma discussão da nossa existência, Porque o mundo pode se acabar, e pode deixar de ser um espaço onde haja condições de sobrevivência para o ser humano. Esse bichinho que acha que é muita coisa, mas não é não, que é muito pouca coisa, que é muito dependente dessa condição ideal para o nosso corpo, né, sobreviver. É isso. Meio ambiente, para mim, ele bota o ecossocialismo ele não é uma questão somente climática, mas da minha relação com a sociedade, com o outro e, portanto, a nossa relação com o meio ambiente. Eu estava vendo ali a imagem da Marielle e talvez, na época em que ela estava viva, será que ela imaginou que a vida dela seria isso? A imagem dela estaria estampada, ela morta, assassinada, enquanto pessoas faziam reunião um bom debate. Será que esse era o plano futuro dela? Em contrapartida, será que hoje há em nós essa vontade de realmente salvar o planeta? Como ela falou, é uma questão de resistência, ao ponto que eu estou disposto a um dia a minha imagem estar estampada lá.
no caso das comunidades eclesiais de base, eu vejo o quanto que falta hoje de fato poder se reunir com pessoas, conversar, debater e sair um pouco do individualismo, porque, queira ou não, todos nós somos bastante egoístas, porque o mundo ele está em crise. O que paramos para fazer ao ponto de colocarmos a nossa vida em risco, como ela colocou de certa forma? O quanto que nós nos doamos para poder, de fato, salvar. E aqui é uma doação, se colocar aqui para poder se reunir, debater e buscar soluções. Nesse meio ambiental que nós vivemos, ninguém é sozinho, de fato. O ser humano ele é social. Então, por exemplo, se uma pessoa cair ali na rua, eu tenho certeza que todo mundo vai se levantar lá para ajudar. Só que acaba que hoje, tanto em relação a igrejas quanto em relação a partidos, temos um pouco isso distanciado. Coisas que, na verdade, todas as coisas são coletivas, porque se algo aconteceu com uma pessoa, seja porque ela tropeçou, é porque a rodovia, não sei, ou porque ela não está bem de fato. Então, se uma pessoa tem um problema, todo mundo tem, é coletivo. Não pensar assim, na minha opinião, fez com que a sociedade chegou no ponto em que chegamos hoje, que é um problema, de fato, de crise climática. E ainda assim, mesmo correndo risco, a sociedade ainda não se conscientizou de fato. Então, eu vejo que essa luta é uma luta de eu me colocar à disposição, de me doar mesmo, como se eu estivesse dando a vida, morrendo, colocando meu tempo à disposição, como fazem os cristãos, que foi uma sociedade que cresceu tanto. Então, para crescer o coletivo e ter um coletivo que tenha força, é necessário se doar ao máximo. Não sei se vocês concordam, fazer 3 minutos. Né? E esse jornalzinho do CPT, A gente não pode levar, né? não pode levar, exatamente. Ele só tem um, né? Mas é mais assim para estimular mesmo, né? Esse tempo que a gente nunca tira pra gente, né? Que a gente nunca tira para ler um pouquinho mais sobre os assuntos, para se aprofundar. Então a gente acaba sendo muito levado pela essa velocidade produtivista, midiática e, sabe, assim, cibernética, futurista, tudo que a gente falou aqui até agora. Então, assim, parar, a pausa, o silêncio, é uma coisa que eu falo pra vocês, que eu falo pra mim também, porque eu entro muito nesse ritmo, né, maluco. Então, como que a gente... Acho que o primeiro embate ao produtivismo é a gente tentar combater um pouquinho essa situação imposta pra gente, acelerada, de frear um pouco tudo isso, calma, respira, vamos pensar no que a gente está fazendo. Então, eu concordo muito com a fala dele, porque assim, essa iniciativa individual, né, parte do local, parte de dentro primeiro, essa ação, né? Então acho que eu deixo essa pergunta para vocês, né? O que vocês estão fazendo mesmo, assim, o que é socialismo para vocês, né? Assim, refletir, o que é para você o ecossocialismo, né? Então, o que é isso, né? Que situação, quem veio para cá veio pensando nessa saída, né? Então, de certo modo, deve ter uma esperança, deve olhar para isso como uma esperança, né? Então, é mais uma mensagem de esperança mesmo, de busca, sabe? Assim, acho que a gente tem que... Eu não sei quem já conseguiu vivenciar essa vida com a terra um pouco, já contou a agrofloresta, né? No início da minha vida adulta, né? De adolescente ainda, eu plantei várias agroflorestas em todas as escolas de Samambaia, um projeto da CAESB, por uma ONG chamada Mão na Terra. E para mim isso foi uma experiência, assim, muito boa e ao mesmo tempo frustrante. Porque, imagina, eu plantei várias agroflorestas com dinheiro da CAESB, privado, né? Com dinheiro privado, uma coisa pública para um bem, para melhorar a alimentação dos estudantes nas escolas. Que era péssima a alimentação, era arroz com uns pontinhos de carne, né? Então, assim, segurança alimentar que a gente está falando. Né? 99% dessas agroflorestas morreram, porque as pessoas não cuidaram. A única que sobreviveu foi uma que tinha um zelador da escola que olhava as plantas porque ele tinha uma relação com a terra, porque ele era uma pessoa que veio do campo, né? Então ele cuidou dessa horta e ela serviu de alimento, né? Ela ampliou a diversidade de alimentos no prato da merenda escolar. Então acho que é isso, assim, a gente olhar para o nosso território, onde a gente está, o que a gente está vivendo, o que eu estou comendo. Então, por mais que seja difícil, orgânico, etc., na feira tem um orgânico sem selo. Então, assim, tem a CSA também, que é sem selo, Comunidade de Sustenta Agricultura, eu sou co-agricultora há um tempão,
há alguns anos, assim, eu me sinto para mim um luxo, assim, um luxo maior do que trocar, né, de comprar iPhone, qualquer coisa, é ser essencial. Assim, caramba, que legal, agora eu posso ser essencial. Sabe, eu trabalho com milito, né, sou ambientalista já há, sei lá, mais de 15 anos, mas ainda assim eu dou algum recurso para uma iniciativa social, que não é a iniciativa que eu trabalho. Você parece besteira, mas não é, assim, pelo menos eu dou melhor, sabe? Então, o que a gente está fazendo para dormir melhor? Acho que esse que é o ponto. Assim, individual, coletivo, né? E regional também. Então, é onde você mora, é o seu redor, é o seu mercado, é o que você come, é o que você veste. Também não adianta ficar dando porrada no agronegócio, porque você vai furar a mão, porque ele é mais forte mesmo. Então, assim, eu acho que é um ponto, sabe? Assim, como você dá porrada no agronegócio sem doer tanto, né? É você fortalecendo suas relações, sua rede, sua base, né? Sua base política, sua base social, sua base de militância, né? Movimentos de permacultura, agrofloresta, ecologia, acho que é por aí. Eu vou pedir os livros. Vou finalizar com 3 pontos aqui, eu acho que é o que todo mundo trouxe, né? A questão do individualismo. Então, nosso projeto de sociedade passa pela solidariedade em cima do individualismo, né? Trazendo muito essa questão que nós somos seres primatas, que a gente se constitui em cima da coletividade, né? Dessa interação entre as espécies, e que fugir disso não vai dar bom, não é natural, vai levar realmente ao fim da espécie, né? É algo que não vai dar certo. Acho que todo mundo colocou isso, né? Essa necessidade de estar junto é inerente à espécie humana. Eu acho que as igrejas também, como o professor Adriano falou, né? Elas cooptam muito bem esse espaço, né? Eu acho também, como trouxeram, a gente tem que disputar a ciência como ferramenta de transformação social. Porque só assim a gente vai conseguir mudar os modelos de produção. Porque tecnologia, né, já existe, né? Então a gente precisa transformar isso realmente, chegar lá na ponta, chegar no nosso povo. E eu acho que teve 3 falas aqui do nosso companheiro. Como que é seu nome? Oi? Ildeu, da companheira? TT. E da companheira de Salvador? Laina, que trouxeram a fala, deixou muito explícita mesmo como que esse tema, né, de clima, mudança climática, não chega na periferia. Então, como que a gente tem que disputar isso de maneira prática e não abstrata, né? Acho que essas 3 falas reforçaram isso de forma didática. Acho que é isso para finalizar. Não, então, não vou me delongar muito não. Acho que o espaço foi muito qualitativo, muito rico. Falo também em nome do Emancipa, que está aqui presente, que foi muito bom para os estudantes, para a equipe de professores advogados que estavam aqui, né, nossa advogada e coordenadora. Mas eu acho que é sair daqui também com uma perspectiva do que fazer. Eu acredito que, enfim, né, hoje os exemplos internacionais são muitos da luta contra a crise climática, contra a mudança climática, em defesa contra o genocídio que acontece contra os povos, enfim, né? Os exemplos não nos faltam. Mas eu também acredito que as nossas saídas, elas não são saídas fáceis, e muito menos ainda saídas institucionais. Não acreditar nessa política construída pela burguesia, essa democracia burguesa, não acreditar que é ali que estão as saídas das nossas indignações, das coisas que a gente vive no dia a dia, mas é construir a partir dos movimentos sociais. E eu acho que o pessoal não deve ser apenas um espaço de encontro desses movimentos, como aqui a gente tem a Rede Emancipa, tem o Juntos, o MTST, mas também que o pessoal seja um espaço de impulsionar esses movimentos, que a gente consiga ter no partido um espaço de conseguir construir força coletiva. E para isso é entender também que isso perpassa por não se render a essa política institucional, ao que está significando esse governo Lula 3, de uma grande aliança com essa burguesia econômica, com as elites dominantes, com o agro, com a extração de minério, com a construção desses mega empreendimentos na Amazônia. A COP só vai deixar as coisas cada vez mais explícitas, na verdade, de uma política contraditória que não coloca
o povo no centro. E eu acho que para a gente construir uma política com a cara do povo, ela tem que perpassar por nós, assim. Então, é entender que a saída é coletiva, dar nome aos bois e construir esses espaços cada vez mais, né? Tanto nas cidades como o pessoal tem feito, mas também essas ferramentas de luta que a gente tem. Entender que essa independência política perpassa por entender que a nossa saída não vem com uma fórmula mágica, mas compreender que é feita pelas nossas próprias mãos. É isso, convido todo mundo que quiser se envolver na Rede Emancipa, está convidado a estar presente, a dar uma aula se quiserem, conhecer o espaço. Amanhã a gente vai ter uma plenária nacional da Rede Emancipa, às 9 da manhã, online, para debater o Plano Nacional de Educação. Está todo mundo convidado também, a inscrição está sendo online pelo nosso LinkedIn na bio do Instagram, estudantes, professores, a galera que está aqui também presente e queira debater PNE. Vai ser muito bom com a campanha nacional em defesa da educação. Então, vai ser um espaço muito qualitativo. É isso, obrigada. Não, para terminar, então, vou ser rápida, mas acho que foi muito bom o espaço, muito bom também a presença expressiva, né, da galera da Emancipa, porque eu acho que a resposta está aí mesmo, na auto-organização das cidades, das escolas, e acho que também para terminar jogando um pouco mais para cima, de que se a gente se radicaliza, se a gente, enfim, ocupa os espaços, a gente conquista muito. Então, hoje eu sou diretora do DCE da UNB e no último período a gente conseguiu algumas coisas na UNB, a gente conseguiu aprovar as cotas trans na Universidade de Brasília, a climatização nas salas, e tudo isso com luta, tudo isso, enfim, pressionando a reitoria, tudo isso aprovando greve nos cursos e nos CAs, e isso também se replica, né, a nível nacional. Então, em coisas pequenas mesmo, mas teve uma pequena greve de um Grêmio numa escola do Rio de Janeiro, e a partir dessa greve pelo clima que eles fizeram, numa época que estava muito calor, eles conseguiram conquistar a climatização na escola. E, enfim, acho que parecem coisas pequenas, né, mas que mudam muito o nosso dia a dia, e que se a gente se auto-organiza também a nível maior, a gente consegue conquistar muito mais, como é a tarifa zero do domingo aqui no DF, que ainda não é suficiente, mas que é uma conquista dos movimentos sociais, é uma conquista, enfim, de nós que estivemos lá lutando contra a privatização da rodoviária. E acho que isso se replica, então a gente vai ter que lutar hoje, né? A luta do DF hoje vai ser derrubar essa usina termoelétrica que está sendo construída em Samambaia. E eu acho que, enfim, é um convite mesmo para todos os movimentos se somarem, para os estudantes se somarem, porque é só lutando que a gente vai conseguir conquistar as coisas, porque nada do que a gente tem hoje nos foi dado, né? Foi conquistado com muita luta. E, enfim, reforço também que o mesmo sistema que explora a gente na escola 6x1, explora a gente nas escolas, explora a gente em várias instâncias, é o que explora a natureza também, e que não vai ter liberdade dos povos enquanto não tiver liberdade da terra. E eu acho que a gente tem que usar o ecossocialismo como esse norte para a libertação de todo mundo. Eu só queria dizer que nós estamos em várias frentes, mas sobretudo nós temos que conquistar o discurso hegemônico, porque o capitalismo sempre sabe fake news por aí, derrubar tudo. Os ecologistas 20 anos atrás eram chamados de ecochatos, não é chatos, mas nós temos que ter uma outra postura de esperança. Eu vejo a necessidade de colocar a questão ecológica não com a cara feia, mas com a cara cheia de esperança, de convicção que nós estamos lutando para um melhor, que temos um grito de esperança. Por isso eu coloquei aqui a contraposição, ou a comparação entre partidos e igrejas. Partidos que chegam nas bases praticamente 6 meses, 4 meses antes das eleições e depois desaparecem. Por quê? Porque não, a gente tem interesses imediatos. Nós temos o discurso da esperança. Ecologia é uma palavra bonita, saber cuidar. Antes, na minha época, se falava de luta. É bonito lutar, mas essa palavra de luta é quase um luto. Então, nós temos que ter uma outra civilização.
de quem sabe cuidar das pessoas, porque ecologia é ecologia ambiental e social. Os dois temos que cuidar das pessoas. Coisa que não se faz na Ucrânia, em Gaza, tudo mais. Tem a questão da guerra. Nós temos que ser ecológicos, porque nós temos o amor para a vida, que a vida é tudo. É a natureza, são os seres humanos, tudo é vida. Então, é um discurso de esperança. Eu digo isso tanto para nós mais velhos, como para vocês que são mais jovens. Façam isso com sorriso e com alegria. Acho que foi fundamental para esse debate com a Planaltina, porque muitas vezes a gente fala, né, a Planaltina só recebe as migalhas que sobram do pão, né? Aí, as outras cidades, RAs, come o pão e a gente só recebe as migalhas de Planaltina. Eu acho que foi fundamental trazer esse debate para a Planaltina, porque é isso mostra, eu sei que é um debate muitas vezes que a gente fala, vamos falar sobre ambiente, a gente fala de novo isso, estamos cansados de falar isso, mas acho que é fundamental sempre falar isso, porque quanto mais a gente falar, mais longe fica e mais longe a mensagem chega de chegar e falar. Planaltina precisa ser ouvida e também Planaltina precisa ser praticado a questão ambientalista aqui. Muito obrigado a todos e todas.